Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, dia 14. Vamos aqui rapidinho as novidades do dia, que eu ainda quero gravar o capítulo 2 para a gente conversar sobre o livro negro do comunismo no Brasil. Então, eu quero começar aqui com um vídeo do Mourão falando para o Gilmar Mendes, se ele tiver grandeza moral, tem que se retratar, mas essa não é a única novidade que nós temos aí referente ao STF, o medo deles do que o Gilmar Mendes falou do Exército. Os caras estão tão preocupados que o Toffoli entrou em contato com o ministro da Defesa e falou, vamos com calma, não é bem por aí, meu amigo. Então, vamos começar aqui com o vídeo do Mourão. Vamos lá. Eu não vejo como interferência. Eu vi o cidadão Gilmar Mendes fazendo uma crítica totalmente fora de propósito, né? Ao comparar o que ocorre no Brasil com um genocídio. O genocídio foi cometido por Stalin contra as minorias russas, foi cometido por Hitler contra os judeus, foi cometido aí na África, lá em Ruanda, e outros casos, foi Saddam Hussein contra os curdos. Agora, o ministro, né, eu acho que ele exagerou demais no que ele falou. Tem que pedir desculpas? Com certeza. Se ele tiver grandeza moral, ele tem que se retratar. Hoje tem a pauta da... Mas, vice-presidente, ele não tem que só pedir desculpa, vocês têm que desengavetar o pedido de impeachment do Gilmar Mendes, que o Davi Alcolumbre, né, o Batoré, está sentado ali desde 2019, em cima do pedido de impeachment. O que ele fez relacionar o Exército ao genocídio não é apenas um deslize, um pedido de desculpa, ops, errei, não. Ele alcunhou um crime contra a humanidade ao Exército. Tudo bem que me incomoda, não vou dizer que só um pouco, o silêncio de vocês quando o nosso presidente é chamado de nazista, fascista, genocida, e o Exército não fala nada. Mas já que falou, por favor, vice-presidente, pressione aí para que se paute o impeachment de Gilmar Mendes, porque a gente já se livra de 2 embustes só esse ano. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é um vídeo de um empresário implorando para reabrir a loja dele, porque os 3 filhos estão começando a passar por necessidade. Essa é uma realidade hoje no Brasil, uma realidade aí de muitas pessoas estão passando aí por crise financeira, não estão conseguindo pagar as contas, sequer colocar comida dentro de casa, e está na hora disso parar. Chega, né? Vamos ver aqui o desabafo, o desespero do empresário, porque quando a gente enxerga o outro, vê o desespero, a gente começa a se conscientizar um pouquinho do que o outro está passando. Houve eficiência financeira. Ontem na CNN, e eu tenho acompanhado muito o que o senhor está fazendo, senhor prefeito. Muito, muito, muito. E ontem na CNN, o senhor falou que precisa ajudar os empresários. Prefeito, eu sei, o senhor tem um coração bom. O senhor é de família boa. O senhor é de família que ajuda. E Deus está me dando as palavras aqui para falar. Eu te peço pelos meus 3 filhos. Eu moro aqui do lado, eu só vim aqui porque eu moro do lado. Pelos meus 3 filhos, meu irmão. Libere nossas lojas. Lá, os shoppings, o senhor vai ter mais controle do que a Feira de São Joaquim, do que qualquer mercado desse que está aberto de bairro. Por favor, meu irmão, eu te peço. Pelos meus filhos, eu não sei mais o que eu faço para pagar minhas contas e como manter meus empregados. Isso não é só ele, não. Pessoal, ele não sabe mais o que faz para pagar as contas dele e manter os empregados, né? Existe aí uma demonização dos empresários, porque empresário, porque é rico. Não existe só empresários milionários, na verdade, esses são pouquíssimos. Existe o microempresário que emprega 2, 3 pessoas, são 2, 3 famílias que recebem um salário. Nós não podemos continuar na situação que nós estamos, vendo lojas falirem, famílias passando fome. Chega, já deu, já foi o pico, já voltou o pico, já foi o pico de novo, e a população aí já está majoritariamente imunizada. O que espera? Qual que é a espera? Por quê? Qual que é a resposta para essa espera aí de liberar as lojas, máscara, álcool gel, sem aglomeração, horário de funcionamento? Pô, deixa o povo trabalhar.
né? Vamos lá, Brasil, deixa o povo trabalhar, porque não dá mais para viver nessa angústia, nesse desespero, quase 15 milhões de desempregados, a pobreza está batendo a porta. Vamos lá, pessoal, vamos reagir. Outro assunto aqui que eu acho importante conversar com vocês é sobre o Joaquim Barbosa, que ele pode vir a candidato à presidência em 2022. Ele até tentou em 2018, ele apresentou 9% de votos. E qual é o problema do Joaquim Barbosa vir a candidato à presidência? Embora eu acho, né, tenho para mim que ele não ganhe, o problema é que ele é lulista. Tá? Eu não vou mentir para vocês, não minto, eu assumo as coisas que eu faço, tá? Eu passei por muito tempo ali na época do Mensalão falando, o meu herói usa capa preta, né? Falando do Joaquim Barbosa, na época que ele estava ali direcionando o Mensalão, mas aí ele conseguiu livrar a cara do Lula. E acharam vídeos dele defendendo o Lula, inclusive nas eleições de 2018. E creio que apoiar a candidatura do Joaquim Barbosa é apoiar a esquerda novamente no poder, e nós não precisamos disso, não é verdade? O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, pode ser candidato à presidência da República em 2022, segundo o site O Antagonista. Ele topa concorrer se aparecer com pelo menos 12% das intenções de voto em alguma pesquisa eleitoral. Joaquim Barbosa foi relator do processo do Mensalão de Lula. Ele chegou a aparecer em abril de 2018 com 9% das intenções de votos em uma pesquisa do Datafolha, empatado com petista Ciro Gomes, mas acabou não se candidatando. O ex-ministro é filiado pelo Partido Socialista Brasileiro. Nós não precisamos de alguém do Partido Socialista Brasileiro, ainda mais do que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma amostra grátis aí do comunismo, do socialismo, como é viver trancado dentro de casa, com uma ajuda mínima do governo, com horário para tudo. Imagina se um cara desse é eleito, o que não acontece. Agora o Toffoli ligou para os militares para conter a crise após declaração do Gilmar Mendes. Exatamente isso. O Supremo está bem preocupado, né? Falou, pô, mexeu com a pessoa errada, não faça isso. Bata no presidente, mas não bata nos militares, porque o negócio fica feio. E o Toffoli aí quer evitar muita atenção voltada para o Supremo por conta da delação, né? De um escape aí na mídia, de que ele recebeu dinheiro tanto da Odebrecht como da OAS em reformas e trocas. A irmã dele também está com um problema ali de nepotismo no Tribunal de Contas aqui de São Paulo, né, no TCE, Tribunal de Contas do Estado. Então, eu acho que ele quer evitar problemas até atrair atenção para a sua imagem. Então, o Toffoli ligou para os militares e tenta conter a crise após declarações de Gilmar. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ligou nesta segunda-feira, dia 13, para o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e para o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, com a finalidade de apagar o incêndio que teve início ali com as declarações do ministro Gilmar Mendes a respeito do Exército Brasileiro, né? Então, eu acho que os militares terem levado o problema à PGR, e Toffoli não é nenhum idiota, ele sabe o que isso vai causar, ainda mais agora que está tendo uma revisão dos atos da Lava Jato. Ele falou, para que mexer com esses caras, seu psicopata, né? O psicopata com não sei o que lá, com pitadas de psicopatia, pois é. Falou, você é louco, meu irmão. E aí ele ligou para tentar acalmar a situação. No telefonema a Fernando Azevedo, Toffoli ressaltou que a visão do ministro Gilmar Mendes não representa o pensamento do STF, que atua com demais poderes para amenizar os impactos da pandemia de Covid-19. A iniciativa de Toffoli foi bem recebida no Executivo. No entanto, interlocutores do governo e dos militares ainda esperam um pedido de desculpas e não desistirão de acionar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Na última segunda-feira, Azevedo falou da intenção de enviar uma representação à PGR contra Gilmar Mendes.
E claro que o psicopata do Gilmar Mendes demonstra aí uma tranquilidade, porque ele falou que ele não cometeu crime. Olha só, o sapão. Vamos conversar aqui, Katia. Você não cometeu crime ao ligar o exército ao genocídio, né? Aí o exército está ligado ao genocídio. Não, isso daí não é crime, isso é liberdade de expressão. Agora nós, meros mortais, falarmos STF é uma vergonha nacional, gente que recebe a Polícia Federal dentro de casa. O que está acontecendo? Meu anjo, vocês não são semideuses. Vocês não são nada além de ministros sustentados, muito bem sustentados, com o dinheiro público. Vossa Senhoria sequer tem coragem de sair sozinhos nas ruas, como tem a deputada federal Bia Kicis, o deputado Daniel Silveira, o Jordi, Felipe Barros, Júnior Amaral, como tem o nosso presidente. Vocês não têm essa moral, sabe por quê? Porque vocês não têm moral. Então, como é que o senhor, Vossa Senhoria, senhoria excrescência, vem dizer aqui que, embora suas declarações sejam polêmicas, você não cometeu nenhum crime? Sim, você somos iguais. Cometeu sim. O senhor cometeu sim, o senhor ofendeu, acunhou um crime. Isso engloba a Lei de Segurança Nacional, englobou um crime seríssimo ao Exército, às Forças Armadas, genocídio. E como disse aqui o vice-presidente Hamilton Mourão, para quem Mendes forçou a barra, ao falar em associação ao genocídio, ao ministro Augusto Heleno, que considerou o episódio uma injusta agressão. Não foi injusta agressão, foi a imputação de um crime seríssimo, um crime contra a humanidade. Quando nós vamos ver que o STF é igual a qualquer outro cidadão, todos são iguais perante a lei, mas parece que neste país, uns são mais iguais do que os outros, não é mesmo? E para a gente finalizar, tem aqui uma matéria do Guilherme Amado. Esse moço aqui, ele é bom de desinformação, de deturpar quando interessa a ele, né? Com uma entrevista do Barroso falando que não é culpa do Supremo, que o mundo hoje olha para o Brasil atônito como tratamos a pandemia. O que o querido ministro, né? Esses ministros andam conversando aí muito com a mídia, né? Eles estão bem populares, né? Estão dando bastante declaração. Eu nunca vi eles darem tantas declarações e fazerem aí tantas lives como está ocorrendo aí nos últimos tempos. Eu acho que a pandemia, fica em casa, está entediando, eles estão buscando aí uma nova diversão para a vida deles. Então, segundo a entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que as autoridades que peçam fechamento do STF estão cometendo crime de responsabilidade. Mas o ministro do Supremo Tribunal chamar de genocida as Forças Armadas brasileiras, aí não, é liberdade de expressão. Conseguem perceber a diferença? Como pesa diferente as declarações? Barroso saiu de fininho quanto ao inquérito das fake news e o inquérito das manifestações, né? Sobre os inquéritos, eles não estão sob a minha relatoria, e eu prefiro não falar. Sobre as fake news e sobre os comportamentos antidemocráticos, esses antidemocráticos, aí eu acho que ele quis falar dos antifas, né? Das ações dos antifas, e aí acabou se confundindo, normal se confundir, né? Eu quero falar, porque acho que é uma consideração importante. Nós defendemos a liberdade de expressão. Eu não me preocupo particularmente com críticas ao Supremo. Acho que quem vai para o espaço público tem que estar preparado para ouvir crítica injusta, justa e injusta, construtiva ou não. Eu lido com tranquilidade com isso, mesmo quando leio barbaridades a meu próprio respeito. Portanto, estar no espaço público é estar sujeito à crítica. E até acho que a expressão particular de que o Supremo é tão ruim que precisa ser fechado, eu não concordo, mas acho que ela faz parte da liberdade de expressão.
Ministro, o Supremo é tão ruim que ele precisa ser trocado, não fechado. Precisa tirar todos vocês e colocarem pessoas novas, juristas comprometidos e competentes. E não é para a vida inteira, não. Isso tem que parar. O ministro ele tem que cumprir, primeiro, que ele tem que fazer uma prova, né? Já começa por aí. Tipo uma prova da OAB para ver se tem capacidade para estar dentro do STF. Primeiro. Segundo, que fique no cargo no máximo de 5 anos. Passou disso é muita coisa, não tem porquê. 5 anos dá para se fazer muita coisa. E depois, uma nova leva aí. Então, um presidente fica 4, 1 ano a mais para o Supremo e troca-se. Prontinho, está resolvido. Isso aqui não é cabide de emprego, o judiciário não é cabide para vocês se aposentarem e ficarem aí eternamente fazendo o que bem entende, né? Uma hora a Constituição serve, outra hora não serve. Para vocês a liberdade de expressão, quando somos nós, é ataques, não é mesmo? Nem todos concordam, mas eu acho. Mas agora, a articulação efetiva e concreta para fechar uma instituição democrática prevista na Constituição, eu acho que isso sim você pode desarticular. E se um agente público se manifestar nesse sentido, eu acho que é crime de responsabilidade. Mas o ministro chamar um exército e o presidente de genocidas, aí não, tudo bem, né? Não é crime de responsabilidade, é liberdade de expressão. Há coisas que um particular pode fazer, mas quem jurou respeitar a Constituição não pode. Ministro, olha bem o que o senhor fala. As democracias têm que ter o direito e o dever de legítima defesa. Não devem ficar inertes quando estão sendo atacados. O Congresso Nacional revogou medidas do presidente da República. Elas foram revogadas e a Constituição foi cumprida. O STF derrubou decisões do governo. Houve choros e ranger de dentes. É certo, mas o que o Supremo decidiu valeu e a Constituição foi cumprida. Sério? Porque eu jurei, eu tinha certeza que a nomeação do chefe da Polícia Federal era prerrogativa do presidente. Que Constituição é essa? Que eu já estou meio perdida, porque até onde eu sei, o Ramage, quem poderia nomear era o presidente da República. Mas aí foi bloqueada a nomeação. Mas aí o presidente da República tinha o direito de decidir os trâmites da pandemia. Mas aí o STF falou que não, que é dos governadores e prefeitos. What the fuck? Que afinal está nessa Constituição aí? É a Constituição de 2022, eu acho, né, que está sendo confeccionada, e nós ainda não tivemos contato. Eu acho que ele está dando um spoiler da nova Constituição, só se for, né? Portanto, embora haja muitas vezes uma retórica criticável, a verdade é que não houve atos concretos de desrespeito, seja ao Congresso, seja ao Supremo, fora essa retórica. No que diz respeito à defesa da democracia e da defesa dos direitos fundamentais, acho que o Supremo se saiu muito bem. E acho que, na epidemia, o Supremo prestou um belo serviço ao país. Isso daí eu vou deixar o comentário por conta de vocês. Faço uma defesa veemente ao Supremo, que faz bem ao país. Sim, faz. Faz sim, vou contar aqui para o senhor. Tem pessoas presas que roubaram um pote de manteiga e um pão para alimentar a sua família, né? O seu filho que está ali chorando de fome. Mas, ó, ministro Barroso, tem corrupto solto, tá? Só para lembrar vocês, sem querer idolatar ninguém. Mas presta atenção, que tem gente cumprindo que não merecia, mas tem corrupto até dando entrevista, tá? Não é culpa do Supremo que o real foi a moeda que mais desvalorizou. Não é culpa do Supremo que o mundo hoje olha para o Brasil atônito com a maneira como nós tratamos a pandemia. É preciso ter a compreensão dos fatos como eles são. Sim, precisa. Vocês precisam ser sinceros com vocês mesmos e falar, nós erramos, ou deixarmos tudo nas mãos dos governadores. My bad, erro nosso. Poderiam, né? Mas não. Vamos encarar a realidade como ela é, não é mesmo? Então, pessoal, 1000 beijos no coração de todos, fiquem todos com Deus e até mais.